Neste momento do programa, vamos conversar com o médico homeopata Luiz Romanizen, que está aqui hoje para falar sobre a homeopatia no tratamento das crianças. Boa noite, doutor Luiz, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bom? Boa noite, telespectadores também, né? Exato. Não vamos esquecê-los. Os pais têm buscado, doutor Luiz, a homeopatia para tratar os filhos, as crianças? A gente tem observado nos últimos anos um aumento da procura da homeopatia para se tratar as crianças. Porque os pais vão começando a ficar desiludidos com o tratamento alopático, que trata muito bem as crises, mas não consegue muitas vezes remover a doença. Né? Então, fica repetitivo. Fica repetitivo, vão repetindo, os quase vão se cansando disso, querem um tratamento menos agressivo, menos uso de antibiótico, menos remédios fortes. Né? E a homeopatia oferece isso e oferece uma chance de uma recuperação da criança com uma cura da doença muitas vezes. Né? Mas a partir de que idade a homeopatia passa a tratar as crianças? A homeopatia tem uma característica de não ter limite de idade. Né? A gente trata desde o recém-nascido até o idoso mais avançado. de 100 anos. Se aparecer no consultório, a gente trata. Né? Mas não há um limite. Então, a partir nasceu, se tiver algum problema, já pode começar a ser abordado e acompanhado pela homeopatia. E, doutor, quais as vantagens de tratar as crianças com a homeopatia? Bem, Marcelo, vamos primeiro desenhar o cenário de uma família onde tem uma criança com problemas de repetição, né? de problemas de saúde de repetição, crônicos, que não cura. Gera um estresse na criança pelo sofrimento que ela passa, cada vez que ela fica doente. Um estresse na família, nos pais, na mãe, principalmente na mãe, que fica com o cuidado mais direto da criança. Muitas vezes a necessidade de faltas frequentes no trabalho, que os patrões, os empregadores não gostam muito, né? Então pode gerar problema para eles. Algumas mães chegam a se afastar do trabalho para poder cuidar dos filhos. O custo do tratamento é muito caro. A gente sabe que hoje os medicamentos alopáticos estão caros, né, na nossa realidade agora. Né? Isso é um fator importante a se considerar. É verdade. E tem os efeitos colaterais dos remédios. A homeopatia é um contraponto disso. A filosofia do tratamento homeopático é tentar tratar o indivíduo e nisso levar a uma cura desses quadros, a uma resolução, ou espaçar de uma maneira muito importante essas crises. O custo de tratamento é muito menor. O remédio homeopático ele custa muito menos em termos financeiros do que o remédio alopático. Ele dá muito menos efeitos colaterais do que o remédio alopático. E a criança sofre menos, os pais ficam menos estressados, melhora o ambiente familiar, permite a mãe ter uma vida laboral mais tranquila. E a filosofia do tratamento homeopático não é só cortar a crise, mas também desenvolver hábitos saudáveis de vida, de equilíbrio emocional, de equilíbrio na alimentação, nas atividades, né, na parte educacional da criança. Então isso torna o tratamento homeopático muito vantajoso. E é necessário, doutor Luiz, ser pediatra ou não para atender as crianças na homeopatia? Não, essa é uma outra diferença da homeopatia. Né? Nós não temos essa dicotomia que existe na alopatia. Então, na alopatia tem o pediatra com suas especialidades, tem o médico que trata de adultos com as suas especialidades. Na formação homeopática, nós somos aptos a tratar todas as faixas etárias. Né? O que acontece é que nós temos muitos pediatras que perceberam a eficácia da homeopatia, a atuação da homeopatia e se tornaram homeopatas. Mas eles, né, fazendo contraponto, eles estão aptos a tratar de adultos também. É muito comum. Ele começa a tratar da criança, essa criança se torna adulta e continua tratando com ele, tratando não, mas acompanhando. Por isso a gente tem vários colegas pediatras que vivem essa experiência. Então não há essa divisão. A homeopatia trata o indivíduo, não importando a faixa etária. Entendi. Quais as doenças mais comuns que levam os pais hoje a buscar a homeopatia para tratar as crianças? Bom, Marcelo, a gente tem... A homeopatia trata tudo. Não existe um limite de tratamento para a homeopatia, né? Mas existe o feijão com arroz do consultório, vamos falar assim, que é o que vem com mais frequência em todos os consultórios, tanto dos alopatas como dos homeopatas. Então são as patologias alérgicas, né? Alergia cutânea, alergia alimentar, alergia medicamentosa, alergia respiratória. As patologias respiratórias de uma maneira geral, então amidalite, faringite, sinusite, asma, bronquite, pneumonias de repetição. Algumas patologias como a enxaqueca, terror noturno, distúrbio de déficit de atenção, hiperatividade, enurese noturna, que é aquela criança que começa a perder urina, né, no sono, mesmo em idades mais avançadas, quando já não devia mais acontecer. Então essas são as coisas mais comuns que nós vemos no consultório, com resultados muito bons, felizmente.
Alergia também, não? Alergias todas. É um quadro onde a homeopatia tem uma atuação muito grande, com muitos bons resultados. Interessante, hein? Agora, daqui a pouco já é inverno, doutor. E as crianças nessa época aí apresentam, você falou, né, muitos problemas respiratórios. Existe um remédio homeopático específico para tratar essas doenças aí? Marcelo, infelizmente a gente não tem essa bala mágica, né? É o sonho de consumo, né? Resolveria o problema de todo mundo. Não só na homeopatia, como a alopatia também não tem, né? Isso. Então, o que a gente tem? A homeopatia faz um tratamento individualizado do paciente, ao contrário da alopatia. O que é a alopatia? Como a alopatia funciona? Patologia respiratória alta. Vamos pensar, faringite, gripe, rinite, amidalite, sinusite. A criança vai no pediatra, antibiótico, anti-inflamatório, descongestionante nasal, broncodilatador. É o tratamento padrão. Muda-se o nome dos remédios, muda-se o sal, mas basicamente é esse conjunto de remédios. A homeopatia funciona um pouco diferente. Então, vamos fazer um exemplo rápido aqui. Vamos imaginar 3 crianças na faixa dos seus 6, 7 anos de idade, que têm problemas respiratórios altos desde os 2 anos de idade, com crises repetidas ao longo dos anos. Os pais se cansaram e resolveram procurar a homeopatia. Aí chega a primeira criança, o pai descreve, né, os pais descrevem como uma criança dócil, gentil, muito carinhosa, que gosta muito da companhia das pessoas, principalmente da mãe, e que quando ela está doente, ela tem algumas características. Na hora da febre, que ela está ruim, ela quer muito companhia, ela não quer ficar sozinha. E principalmente da mãe. Ela é uma criança que não tem febre. Então o catarro dela, quando começa a ter coriza, toda, é uma coriza espessa, amarela esverdeada. E a mãe chama atenção, um negócio que chamou a atenção dela, desde que ela desmamou, né, da amamentação materna, a criança nunca mais tomou leite, ela recusa o leite. Então essas características gerais lembram muito um remédio chamado pulsatila. A segunda criança é uma criança que os pais descrevem como uma criança tímida, envergonhada, ela tem uma dificuldade de lidar com pessoas estranhas, como se tivesse um medo de pessoas estranhas. Aí os pais descrevem que foi uma criança que foi lenta, ela demorou para andar, demorou para falar, ela tem uma dificuldade de aprendizado, então demorou para aprender a ler, demorou para aprender a escrever, tem uma dificuldade de aprendizado geral na escola. E quando ela está doente, a mãe descreve que normalmente ela começa com um quadro gripal e termina com uma amidalite, uma infecção das amígdalas, tendo necessidade de usar antibiótico, anti-inflamatório, porque senão não reverte o quadro. E chama a atenção que ela tem muita dor. A mãe comenta assim, doutor, eu vejo outras crianças que têm o mesmo problema do meu filho e não tem tanta dor. Então essas crianças, o catarro dela é um catarro também grosso, mas só amarelado, ela não tem aquele tom, aquela mudança de tom para esverdeado. Então esse quadro lembra muito um remédio chamado varita carbônica. Então já é um outro remédio. A terceira criança, a mãe vem descrever, doutor, essa criança é um terror, ela é brava, irritada, ela é caprichosa, ela quer um negócio, a hora que ela tem um negócio ela joga fora, ela pede, insiste, quando consegue não brinca. Se ela ouve não, ela vira um terror, ela dá escândalo, grita, chuta, se deita, se joga no chão. Quem já não viu essa cena em supermercado, né? Ela é descrita como uma criança mal-humorada. E quando ela está... E ela tem uma característica assim, que não é comum em criança. Ela gosta muito de coisa azeda. Ela fala, doutor, se eu deixar o limão na mesa, ela chupa o limão. Se eu deixar o vinagre, ela dá banho de vinagre na comida. Então, fruta, ela só quer fruta azeda, não gosta de fruta doce. E quando ela fica doente, ela tem uma característica de durante o dia ela passa muito bem. À noite ela passa muito mal, a gente perde a noite cuidando dela. O catarro dela é um catarro mais fluido, aquela coriza, aquela aguinha que fica escorrendo do nariz. E na febre, quando ela está com febre, chama atenção que um rostinho, um lado do rosto fica meio vermelho e quente, o outro fica mais frio e pálido. Isso sugere um remédio chamado camomila, né, que é derivado daquela camomila que é usado como calmante. Então a gente observa que foram, sim, 3 crianças, mesma faixa etária, mesmo tipo de problema, mas que têm peculiaridades diferentes. São, na verdade, 3 crianças muito diferentes. E essas características da criança como comportamentais, mais as características na hora que ela está doente, que determina a escolha do remédio. Essa é a essência da homeopatia. Esse tratamento individualizado, essa busca de cuidar da criança, né, do paciente, e não da doença. Né? Você vai tratar a doença, mas você passa abordando o paciente, essa visão mais integral do paciente. Luiz, muito obrigado pelas informações.
Depois falamos mais sobre esse tema. Grande abraço, bom trabalho. Eu agradeço mais uma vez o teu convite. Boa noite aos telespectadores. Espero ter podido ajudá-los mais um pouco a conhecer a homeopatia.